normal a comemoração, mas da maneira que foi, isso é uma comemoração de classificação para uma final, para uma oitava de final. Num grupo tão acessível como foi, essa comemoração de ficar depois do gramado, camisa, sal assim, eu teria vergonha. Tô falando por mim, eu teria vergonha. Sabe, isso, claro que eu iria comemorar e ficar muito feliz, porque é uma classificação de Libertadores e nós vimos aí. Fala, torcedor do Fluminense, mais um vídeo aqui para o canal, trazendo aqui para vocês agora um corte do pessoal do Seleção Sport TV, onde o pessoal fala sobre essa vitória do Fluminense, a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O Fluminense está com sua vaga garantida nas oitavas. Deixar aqui os créditos ao Sport TV. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, muito obrigado a você que está sempre por aqui, mas agora, bora acompanhar aqui um vídeo, o pessoal falando sobre o Fluminense. Provavelmente, bem provável de pegar um time forte, né? Classifica em segundo, vai pegar um dos primeiros colocados, então assim, só de repente uma sorte muito grande para colocar um primeiro colocado que seja acessível, né? Acessível de verdade, não acessível como o treinador falou, acessível de verdade. Então assim, o Fluminense vai ter que melhorar, porque em fase de mata-mata, tomar gols é sempre... Claro. Você vai ter que correr atrás, vai ter que fazer gols, né? Mas eu creio que, de verdade, assim, o Fluminense tem um bom grupo. E vai ter Hulk, né? Exatamente, tem um bom Hulk. grupo. Tem o Hulk, que realmente faz a diferença. Né? É um baita reforço. Já teve o reforço da volta do Martinelli, que é um baita reforço. Também. Então, assim, vai ter tempo para trabalhar e com o staff que tem, que são bons, de fato são bons, o Fluminense não vai repetir esses erros. Agora, será que o Fluminense vai buscar alguém para a zaga na janela? Não sei. Estão falando do Nino, né? A questão do Nino é uma questão O Nino que inclusive está no Rio de Janeiro. Tá no Rio, né? Tá no Rio de Janeiro. Pessoal, nada disso, tem visto algumas pessoas falando bastante coisa. É meu amigo, inclusive, amanhã eu vou almoçar com o Nino. Um abraço até amanhã, Nino. Mas não tem nada, tá aqui no Rio de Janeiro porque ama o Rio de Janeiro, sabe? E eu não tenho dúvida se o Nino realmente voltasse para o Brasil, eu não tenho dúvida que ele iria escutar o Fluminense. Isso aí é fato, né? Porque ama o clube, tem uma identificação com o clube, né? Mas eu eu não conversei com o Nino e não é que eu perguntei para ele se você vai voltar para cá ou não. Uma informação para vocês, está no Rio, não para fechar com o Fluminense, está no Rio, porque ama o Rio de Janeiro, né? Tem uma identificação com o Rio de Janeiro. Inclusive, vou almoçar com ele como amigos amanhã, gente. É isso. Então, quem sabe amanhã você consiga alguma informação. Vou perguntar pra ele. Olho nas redes sociais do Felipe Melo amanhã. Atenção. Vou perguntar pra ele, pessoal. Eu não sei se o Nino vai responder, porque o Nino é um menino muito sábio, muito inteligente. Eu não tenho dúvida se eu perguntar pra ele, ele vai sair pelo lado. Vai dar aquela Vai perguntar, eu vou. Mas tem um fator que pode favorecer o Fluminense, foi o Barbosa ter ido pro Palmeiras, né? Sim. Porque era um dos nomes Era um dos monitorados, nomes do Palmeiras. né? O Nino era o nome cotado. A fila é grande ali pro Nino, né? Sim. Inclusive da Europa. Muita gente quer o Nino. Inclusive da Europa. Muita gente quer o Nino. O ambiente ontem no Maracanã era curioso. A gente estava falando da observação do jogo do Rivadavia, todo mundo acompanhando o que acontecia em Santa Cruz de la Serra e aquele clima dentro do estádio, né? Jogadores reunidos dentro de campo, olhando, um olha para o outro, arquibancada. Quem tem um 5G de qualidade ou então alguma internet ao alcance naquele bolo ali do Maracanã, e nem sempre é fácil ter esse tipo de Porque o privilégio. Maracanã é lotado, às vezes o telefone não pega legal, né? Então, Lá dentro. a rapaziada que tinha alguma estabilidade, ou então quem estava com radinho e as emissoras levando informação também, é um ambiente legal. Isso às vezes acontece muito né, quando você vai conquistar um título ou rebaixamento, aí você está nessa tensão. E como a Belly colocou, o jogo lá atrasou, né? Então, necessariamente, o Fluminense terminaria antes. Exato. Esse aí não é nem o gol do Fluminense, não. Não é nem fim do... Esse Esse aí foi o gol do Rivadavia. Isso aí, vendo isso aí, é bonito. O torcedor fazendo a festa, o torcedor que foi lá que eu falei aqui, né? E a gente tem que exaltar realmente o que o torcedor do Fluminense fez nesses últimos 2 jogos. Mas agora, os atletas ficaram comemorando como se fosse uma final de Copa do Mundo, acho que me deixou um pouco meio constrangido, porque era um grupo que o Fluminense teria que classificar, inclusive, em primeiro lugar, sabe? Então, assim, comemorar a classificação que tem que ser comemorado, não dessa forma que foi. Sabe, assim, me deixou um pouco constrangido pela grandeza do Fluminense. O Fluminense poderia ter feito a campanha do Rivadavia. Teria que fazer. Poderia ter feito os 16 pontos do Mas eu acho que a Rivadavia. projeção era essa, né? assim, Deixa eu naturalmente... filtrar melhor isso aí, Felipe. Você acha que os jogadores exageraram no tom? É normal a comemoração, mas da maneira que foi, isso é uma comemoração de classificação para uma final, para uma oitava de final. Num grupo tão acessível como foi, essa comemoração de ficar depois do gramado, camisa, sal assim, eu teria vergonha. Tô falando por mim, eu teria vergonha.
sabe? Claro que eu iria comemorar e ficar muito feliz, porque é uma classificação de Libertadores, e nós vimos aí, por exemplo, o Flamengo classificando em alguns anos em segundo lugar e ganhando o Libertadores. Ganhando, inclusive no ano passado classificou em segundo e ganhou a Libertadores. O Fluminense tem totais condições de vencer uma Libertadores. Mas essa comemoração em segundo, vendo a... E tá nas oitavas da Libertadores. É isso, galera. Tá aí um trecho para vocês. Pessoal do Seleção Sport TV. O pessoal analisando essa partida de ontem, falando sobre a classificação. Uma vaga sofrida, né? Sofrido o torcedor do Fluminense. Esperava um pouco mais do time nessa primeira fase da Libertadores, na fase de grupos. E o Fluminense tendo que torcer ali para o Rivadavia vencer o Bolívar. E o Fluminense fez a sua parte no Maracanã, venceu o Laguaira 3-1. E com a derrota do Bolívar, o Fluminense garantiu a sua classificação para as oitavas de final. Agora vai ser uma outra competição, né? Independente de como classificou, de qual posição, né, classificou, agora vai ser outra competição, é mata-mata. Vai ser outra competição e eu acredito bastante que o Fluminense tem time para ir bem longe nessa Libertadores, até mesmo brigar pelo título. É claro, né, não pode cometer os vacilos, os erros que vem cometendo na fase de grupos. O Zubeldia tem que corrigir, aproveitar aí essa pausa para a Copa do Mundo, para trabalhar o time aí, para preparar o time para a volta das competições. Mas ontem foi uma vitória, resultado importante. O Felipe Melo até falou em relação ali à comemoração, né, dos jogadores. Ele falou que se fosse ele não tinha comemorado assim, ficaria até com vergonha. Mas a gente tem que entender também ali os jogadores, né? A pressão que é, se tivesse sido eliminado ali, a pressão ia ser muito grande, a cobrança, né, para cima dos jogadores, e ia tirar até um peso ali, né, digamos que das costas, por conseguirem a classificação. Então foi uma classificação sofrida, heróica. Eu acredito que por isso essa comemoração ali dos jogadores. Vida que segue é se preparar para a sequência agora dos próximos jogos. Final de semana tem a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Vai ter aí essa última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa. Agora, no momento, é o terceiro na tabela do Brasileirão. O Fluminense está bem no Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil. Na Libertadores também ontem, garantindo sua classificação para as oitavas de final. É isso, deixa aí a sua opinião, aquele like. O que você achou aí das palavras do Felipe Melo? Concorda com ele em relação ali à comemoração? Comenta aí abaixo, valeu e até o próximo vídeo.